Olha, podemos dizer assim, vamos conversar com o ex-ministro da Previdência, ex-senador, ex-deputado federal, pela sua vasta experiência, com certeza, muito tem a acrescentar nessa audiência pública. E o que é que nós podemos transmitir para o trabalhador brasileiro, Pimentel? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar mais uma vez na nossa Pacajus, nessa audiência pública, numa ação conjunta da Câmara de Vereadores com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e as outras entidades da nossa Pacajus, para conversar sobre um tema que envolve toda a família. Quando a mulher ganha a sua criança, ela tem a licença maternidade para cuidar da criança nos primeiros meses de vida. Durante o período do trabalho, se a gente adoece, nós temos a licença saúde para poder se recuperar. Quando chega na minha idade, na terceira idade, você tem a aposentadoria. E quando Deus nos leva para proteger os nossos dependentes, você tem a pensão por morte. Portanto, uma das poucas ações do Estado brasileiro que cuida de toda a família é a Previdência Social. É por isso que o Constituinte de 88 montou uma estrutura em que ela é financiada pelo trabalhador, pelo empregador e por toda a sociedade através da Seguridade Social, com orçamento próprio, separado do orçamento fiscal da União. E essa previdência, com a assistência e a saúde, é financeiramente equilibrada. O que é isso? O que a gente arrecada todo ano, paga todos os benefícios e ainda sobra um bom dinheiro. E é por isso que o governo federal criou a DRU. O que é a DRU? É a desvinculação de recursos da União. E todo ano tira 30% do dinheiro de pagar a Previdência para dar para banqueiro. E apresenta essa conta como se fosse um buraco, como se fosse um rombo. O rombo está na dívida pública, que deveria ser pago com dinheiro do orçamento fiscal e não do orçamento da Seguridade Social. Por isso, essa audiência de hoje, queremos aprofundar essa discussão e a malvadeza que quer fazer com os aposentados, com os pensionistas, com os trabalhadores rurais, com os professores e as professoras e principalmente com o benefício da prestação continuada. José Pimentel, o que falam nas mídias é algo assim aterrorizante para o trabalhador. Realmente essa reforma, ela é aterrorizante? Você que é um conhecedor da causa. Ela é mais grave do que o que a mídia está dizendo. Pra você ter uma ideia, ele quer tirar 1,170 bilhões de reais daqueles que hoje estão aposentados e daqueles que vão se aposentar. E isso, 91,17% dessa conta de 1,170 bilhões de reais será paga pelos velhinhos do benefício da prestação continuada, que a gente chama de BPC, pelos aposentados rurais, pelos professores e os aposentados do INSS, os ricos que têm regime próprio na União, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e as três armas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, que é quem tem aposentadoria muito alta, é quem tem pensão vitalícia, vai contribuir com apenas 8,83% desse dinheiro. Volto a registrar, 91,17% desse dinheiro que o Jair Bolsonaro quer tirar é exatamente dos mais pobres do nosso Ceará, do nosso Nordeste e do nosso Brasil. Eu não acho que a classe política em si poderia se mobilizar nesse momento, porque nós sabemos das regalias que a política tem. Por que não tirar um pouco dos políticos e não do trabalhador? Nesse Brasil, quem é rico não paga imposto. Quer ver um exemplo? Sobre o lucro das empresas, nos outros países, eles pagam entre 40% e 50% de imposto. No Brasil é zero. Quando você trata da sonegação fiscal, 29 mil devedores do imposto só para o governo federal deve 1,8 bilhões de reais. Desse montante, 450 bilhões de reais é dinheiro da Previdência Social, em que o empregador cobrou do empregado parte desses 450
bilhões de reais e deixou de recolher aos cofres do INSS. Para esses, não se diz nada, mas para o trabalhador rural, o pescador artesanal, o velhinho do BPC, a trabalhadora da educação e os aposentados do INSS, que a aposentadoria média do INSS é de R$ 2.200 para os trabalhadores urbanos, e todos os velhinhos do BPC e todos os trabalhadores rurais se aposentam com um salário mínimo. Desses, querem tirar quase R$ 1 trilhão. Volto a registrar, daquele 1 trilhão, 170 bilhões de reais, e que o senhor Jair Bolsonaro diz que quer tirar, 91,17% vem desses pobres. Só para encerrar, muito se comenta que a dívida da Previdência é enorme por parte dos empresários. Por que não cobrar? O que falta para o governo cobrar essa dívida da Previdência? E outra, o senhor foi ministro da Previdência. O senhor já previa que esse acontecimento poderia vir no futuro? Quando eu fui ministro da Previdência Social, o que a gente arrecadava, pagava tudo que o INSS devia, ainda sobrava um bom dinheiro. Sobrava por ano mais de 30 bilhões de reais entre 2009 e 2015. Para ter uma ideia do que isso representa, o orçamento do Ceará é 18 bilhões de reais. Sobrava mais de quase 2 orçamentos por ano. Era o dinheiro que sobrava nas obrigações do INSS. Por registrar isso, o INSS só teve 2 períodos em que teve superávit, teve saldo positivo. Foi quando Valdir Pires foi ministro da Previdência antes de 88 e com José Pimentel, quando foi ministro da Previdência de 2009, e esse resultado positivo veio a 2015. Em 2016, após o golpe de Estado que tirou a Dilma da presidência da República, o Ministério da Previdência foi extinto e o cofre da Previdência foi para o Ministério da Fazenda. A partir dali, comeram o saldo de 30 bilhões de reais e passou a apresentar um rombo de mais 46 bilhões de reais. Portanto, o problema da Previdência é de gestão. Eu fui ministro. Na minha gestão, o que se arrecadava, pagava tudo que a Previdência devia, ainda sobrava mais de 30 bilhões de reais por ano.